Tenho certeza, né, que nessa série de mensagens que estamos compartilhando sobre vida abundante, existe uma soma, uma construção que nós estamos tentando gerar. Não dá para ensinar tudo num domingo, mas intencionalmente nós estamos avançando, progredindo. Comecei falando de prosperidade da alma, recentemente entramos no terreno das finanças, depois de botar muito fundamento para mostrar que a ideia não era falar do dinheiro pelo dinheiro, né? E depois de ter falado de honra, na minha última ministração, acho que foi há 2 domingos atrás, falamos sobre generosidade. Eu quero expandir um pouquinho o assunto, né, do que falamos aqui sobre o dar, sobre o doar, explorando um pouco mais uma lei, né, espiritual, que é a lei de dar e receber, e como isso nos leva a um lugar específico, né, de resultados que eu quero ter como tema da minha mensagem hoje: necessidades supridas. Eu quero pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 14 e no verso 19. Filipenses capítulo 4, falei 14, 4, verso 19. O texto diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Eu sempre digo que há um poder em declarar a palavra de Deus, mas também há uma didática de memorização, que é quando a gente repete, fala em voz alta, né? Então diga comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Outras traduções dizem cada uma das vossas necessidades, né? A NVI diz: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus, né? Parte daquilo que Cristo fez, né, nos permite todo esse combo de redenção. Mas quando falamos aí de subdivisões do que está dentro, né, do pacote, provisão. E a Bíblia não diz que ele vai suprir de acordo com o padrão da economia, com a condição financeira do mundo, mas é segundo as suas riquezas em glória. Deus é um Deus de provisão. Ele é chamado nas escrituras de Jeová Jireh. Nós temos declarações recorrentes nas escrituras que apontam nessa direção. Uma delas, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto da declaração, né, do Salmo 34, os leõezinhos sofrem, passam necessidade, mas aos filhos dos homens, né, bem nenhum lhes faltará. E nós temos uma série de declarações sobre provisão, né, sobre necessidades sendo supridas. E esse texto, para mim, é o mais direto, objetivo, categórico. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. No entanto, esse texto, apesar de ser, né, uma declaração que muitos já abraçam e dizem: não, isso é uma promessa, evidentemente sinaliza a vontade, o plano e o propósito de Deus para nós, está em linha com as escrituras. Mas o que eu quero te apresentar hoje, que esse não é aquele tipo de coisa que, ainda que seja a vontade de Deus, que vai acontecer natural e espontaneamente. Eu vejo crentes falando: mas eu não estou com todas as minhas necessidades supridas. Então vamos pensar a partir de uma lógica. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Apesar de ser a vontade dele para cada um, isso não vai acontecer de forma espontânea, automática. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há, né, quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É uma série de efeitos em cadeia que, para que a pessoa possa crer, ela tem que ouvir. Para escutar, tem que ter gente pregando. Para ter gente pregando, esses, por sua vez, precisam ser enviados. E a pessoa que ouve, ela precisa da devida interação, de arrependimento, de fé. E nós precisamos parar de esperar que Deus faça tudo sozinho, né? De forma automática, espontânea, unilateral. Entender que em muitas dessas coisas que Deus sinalizou querer fazer na minha e na sua vida, nós precisamos corresponder. O próprio livro de Hebreus diz, né, que nós temos que nos tornar, Hebreus 6:12, imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. As promessas não se herdam, né, simplesmente: Deus falou, vai acontecer só
por isso. Há necessidade de uma interação, de um posicionamento de fé. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês hoje algo que eu entendi sobre a nossa participação, interação ou cooperação com Deus para que a gente acesse aquilo que Ele está disponibilizando, né? A provisão para as nossas necessidades. E para isso, a gente precisa entender que por trás do texto que nós lemos há um contexto, há uma construção, há uma ideia sendo trabalhada, preparada, desenvolvida, comunicada, e às vezes a gente pega só a declaração final de Paulo sem considerar tudo aquilo, né, que ele estava trabalhando. Então eu quero que a gente possa avaliar junto aqui os versículos anteriores, do verso 10 de Filipenses 4 até o verso 18, e aí nós vamos entender bem o contexto. O apóstolo Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo, nessa conversa com esses irmãos da Macedônia, os filipenses, ele está dizendo: olha, renasceu. Outra tradução diz: vocês renovaram o cuidado. Paulo diz: vocês já tinham, faltou oportunidade, vocês estão fazendo de novo. O que exatamente significa essa palavra cuidado? Vamos lá, verso seguinte, os seguintes, vou ler do 11 ao 13. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo diz: o cuidado de vocês que eu estou abordando não tem a ver com minha necessidade, né, momentânea. Ou seja, Paulo já relacionou que esse cuidado era especificamente com necessidade de Paulo, dos macedônios para com ele. Ele diz: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto ter abundância como passar necessidade, e tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz: apesar de eu aprender a viver contente, mesmo quando falta recurso, ele vai dizer no 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Pergunto: entre ter abundância e passar necessidade, qual dos dois você chama de aflição? Abundância ou a necessidade? A necessidade. Paulo diz: vocês se associaram nas minhas aflições. Evidente que ele está falando de um momento de necessidades dele. Ele vai explicar isso melhor no 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então aqui é evidente qual era o cuidado, qual era, né, a relação desse cuidado com as necessidades. Ele diz: vocês não foram só a primeira igreja. Durante muito tempo vocês foram a única igreja que se associou comigo no tocante a dar e receber. Isso, inclusive, é algo que nós vamos explorar melhor, essa expressão dar e receber. Ele continua e diz no 16: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios e diz que ele serviu a igreja de Corinto despojando outras igrejas, recebendo delas salário para que pudesse servi-los sem gerar nenhum tipo de despesa, né? Evidentemente, quando ele fala de outras igrejas, o único relato que você vai encontrar de gente dando suporte a Paulo, suporte financeiro nas suas necessidades, eram cooperadores do seu ministério. Os únicos que são mencionados em toda a escritura são os filipenses. Aos Tessalonicenses ele não menciona necessariamente, né, isso em detalhes, mas está dizendo: quando eu estava na Tessalônica, vocês também fizeram isso mais do que uma vez. No 17 ele explora: não que eu esteja pedindo ajuda. Em outra tradução nós lemos: não que eu esteja interessado no vosso donativo. Ele diz: mas no fruto que cresça para a conta de vocês. Paulo diz: quando eu trabalho essas questões do dar que vocês têm praticado, meu maior interesse não é ser beneficiado pelo fato de que vocês têm me suprido necessidades, é o que é que isso vai liberar sobre a vida de vocês. Nós falamos um pouco sobre isso no outro domingo, quando eu preguei sobre expressão de generosidade, mas eu quero aprofundar o conceito hoje. 18, recebi tudo, tenho até de sobra. Paulo está dizendo: vocês mandaram mais do que precisavam. Estou suprido. E essa expressão suprido aqui é muito importante. Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Paulo está dizendo: vocês me supriram.
Depois disso, verso 19, que é o que lemos, aí tem um contexto. E o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu, desde garoto, eu sempre ficava impressionado ouvindo as histórias de missionários no campo, vivendo dependência de Deus, né? Sendo tocados por milagres de provisão financeira. Quando era bem pequeno, nossa família passou um momento de dificuldade, meu pai ficou um tempo desempregado, apostando num projeto que não virou. Era assim, realmente necessidade. E a gente viu muito socorro divino. Eu lembro de um dia assim, meus pais emocionados, né? Porque não tinha mais o que comer. Quando acordamos, alguém tinha deixado uma senhora de uma compra de supermercado na porta de casa. A gente nem soube quem fez aquilo. Quando abriu a porta, estava toda as sacolas, as caixas, aquilo era comida para muitos dias, né? E quando a gente ouvia essas coisas na vida dos outros, era uma coisa, mas quando via de perto era ainda mais empolgante. Eu sempre tive uma empolgação com milagres de provisão, né? Um dos pastores da nossa igreja foi missionário em Angola durante um tempo, e ele compartilhava assim conosco cada testemunho que era empolgante ouvir, né? Ele falou: olha, uma vez nós, na época em que Angola estava na guerra civil, toda aquela problemática lá com a UNITA, que alguns podem ter acompanhado, eles trabalhavam principalmente pregando o evangelho com os refugiados de guerra que tinham que se deslocar. Ele falou: pastor, a gente não tinha conforto, o lugar que a gente estava trabalhando não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha iluminação, né? Ele falou: malária eu parei de contar, a de número 40, né? Quando tive. Ele falou: ninguém estava lá buscando conforto e a gente estava lá para sacrificar mesmo. Mas ele falou: um dia nós fomos, como voluntários, a mão de obra de uma agência missionária, levar mantimento para desse lugar onde tinham mais refugiados. Então, uma ONG ofertou os alimentos, a outra cedeu os caminhões, nós entramos com a mão de obra, dirigir, distribuir, atender a população e aproveitar aquele momento para pregar o evangelho. Ele diz: a maioria de todo o alimento que nós trouxemos, ele falou, desapareceu no primeiro dia, né? Ele falou assim: pensa na turma esfomeada, na nuvem de gafanhotos. O que durou na semana que nós estávamos lá foi praticamente a farinha de milho, para fazer o que lá eles chamavam do fubá, né? O nosso fubá, algo parecido. Ele falou: pastor, depois de uma semana só comendo fubá, sem carne, sem molho, sem acompanhamento, o intestino da gente já estava ressecando, estava complicado. Então, depois de uma semana, um dia a gente estava orando, os missionários, estávamos em 3 dentro de uma cabana de sapé, nós demos as mãos e um começou a dizer: Senhor, nós queremos te agradecer pelo fubá. Tá difícil comer só fubá, mas é melhor do que nada. Aí um falou assim, se empolgou na oração, falou: mas tem misericórdia de Deus, Senhor, manda carne. A hora que o primeiro falou, parece que é o que todo mundo queria dizer. Aí eles começaram a orar e clamar: manda carne, Senhor, carne, nós precisamos comer carne. E ele falou: cara, pensa na oração que virou avivamento, clamando carne. Ele falou: enquanto nós orávamos, aquela cabana era um telhado de sapé, aquilo é tão bem entrelaçado que o pouco de chuva quando cai não passa. Ele falou: ó, não me peço para explicar como, né? Mas desceu do céu, que ele apelidou de uma rola kamikaze. Ele falou: aqui a gente tem a rolinha lá um pouquinho maior, eles chamavam de rola. Ele falou: até hoje não sabe explicar como ela atravessou o telhado de sapé, né? E caiu abobalhada no meio da roda ali. Um já passou a mão na panela, deu na cabeça da bichinha, mas acho que eles olharam, mediram o tamanho, se viram em 3. Aí eu não sei se foi quem começou a oração, se foi outro: Senhor, nós estamos em 3, manda mais. Eles continuaram orando até que veio a segunda e a terceira rola. Eu, muito tempo depois, preparei, falei: e aí, vocês dividiram com mais alguém? Ele falou: pastor, nós estávamos em 3 orando, Deus mandou 3, nós pensamos que isso é só para quem ora. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa, por resto tem aquela bandeira do cartão de crédito. Essas coisas não têm preço. Você vê o cuidado de Deus. Eu sempre fui empolgado com essas coisas. E de alguma maneira, por aquilo que ouvia, por aquilo que testemunhava, na minha adolescência, quando o coração ferveu para Deus, cheio do Espírito Santo, eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu quero viver milagres de provisão. Não precisa ser nenhuma grande necessidade. É ver a tua mão, o teu cuidado, aquela intervenção tua, diz: isso é para você, é especial, né? E eu clamava por isso. Gente, eu não sei dizer quantas vezes por dia eu ficava citando, né, declarando em fé, confessando o texto de Filipenses: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu orava, eu clamava, eu pedia, eu cria, eu confessava, mas não via quase nada acontecer nessa área. Até o dia que Deus começou a me fazer eu entender um contexto que nós temos aqui. Paulo fala de uma lei espiritual, que é a lei de dar e receber, e é por onde nós vamos começar a construção. A lei não é a lei de receber e dar. A ordem é dar e receber.
E nós precisamos compreender isso. Então Paulo diz, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Vocês foram o primeiro. Agora, porque vocês plantaram provisão na minha vida, eu declaro, Deus vai plantar provisão na vida de vocês. Porque vocês me supriram, o suprimento será liberado sobre vocês. E o dia que eu comecei a entender o contexto, que se nós queremos necessidades supridas, nós temos que suprir necessidades, eu posso dizer, isso foi o que virou o jogo. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça coisas que nós vimos acontecer na vida de outros, mas nós queremos experimentar o resultado sem passar pelo processo. E essa lei espiritual, ela precisa ser entendida, ela precisa ser, compreendida, e acredito que, na verdade, isso é fundamental. No Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 29, Jesus pergunta a Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A primeira vez que Jesus aparece ressuscitado ao grupo de apóstolos, Tomé não estava na reunião. Nunca falte culto, você nunca sabe o que vai perder no dia que você escolheu faltar, Aí a turma conta, ele, não, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Na segunda que Jesus aparece, ele diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque a lei espiritual não é ver para crer, é crer para ver. Primeiro se crê, depois se vê. Quem espera ver para crer depois, normalmente não vai ser beneficiado com isso. E quando nós falamos da lei de dar e receber, não é a lei de receber e dar. Eu vi a gente falando, não, pastor, quando Deus me prosperar, eu vou abençoar as pessoas. Eu falo, vai nada. Todo mundo falou, tá me chamando de mentiroso? Eu falei, não é só de mentiroso, de mentido, porque você engana você mesmo. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco vai ser no muito. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Você não faz nada por ninguém quando não tem, meu amigo, não ache você que vai fazer depois. E outra, não ache nem que vai ter para fazer depois. Porque para você receber, você precisa dar. Essa é uma lei espiritual, uma lei que eu e você precisamos compreender. E à medida que eu comecei a descobrir isso, eu comecei intencionalmente a dizer, eu tenho que suprir a necessidade de pessoas, eu tenho que abençoar pessoas. E depois que eu comecei intencionalmente a plantar provisão, eu passei a colher provisão. Depois disso, não precisava orar pela provisão. Depois disso, não precisava ficar o dia inteiro confessando, Filipenses 4:19. Não estou falando contra, mas eu estou dizendo, o mecanismo para você provocar, não é a fé. Ela tem uma confissão? Tem, mas a fé tem ações. A sua fé para receber nunca será maior do que sua fé para dar. Guarde isso no seu coração. Então assim, se eu creio no que Deus está falando, eu não posso crer só no resultado que Ele proporciona. Eu preciso crer no processo que Ele instituiu. Se para receber provisão eu tenho que plantar provisão, então eu vou expressar as obras da minha fé e não apenas a confissão. Vai ser, eu vou agir de acordo com o que Deus vai fazer. E à medida que comecei a andar dessa forma, eu comecei a experimentar a intervenção de Deus. Eu descobri que isso é para qualquer um. Nós tivemos para os meus filhos uma lição assim marcante. Isso para mim virou um clássico. Eu não falo desse assunto sem contar essa história, Quando fomos plantar a primeira das nossas comunidade de alcance, que foi em Irati, eu estava vivendo um momento de Deus tratar algumas questões pessoais comigo. Ele me deu uma palavra muito específica. Eu quero que você, como quando era solteiro antes de ir para o ministério pastoral, eu quero que você dê um passo de fé. Eu quero que você vá para Irati sem nenhum sustento formal de ninguém. Eu quero que você entre num lugar de confiança e dependência, de mim durante esse tempo. Não sabia quanto tempo seria, mas obedeci aquilo. A questão é que não era só as minhas necessidades da minha casa. Eu levei comigo 6 famílias para ajudar no estabelecimento da igreja. Eu tinha que ajudar a manter todas as outras famílias e nós chegamos com um grupo nessa igreja que não gerava recursos e a gente ainda tinha que bancar as despesas que a igreja teria. Então assim, foi um grande desafio de fé, mas ao mesmo tempo eu chamei todo mundo para conversa, falei, olha, nós estamos no modo de sacrifício com a nossa família. Eu falei, gente, nós vamos baixar o padrão no limite da sobrevivência, não tem luxo, nós vamos viver da forma mais simples, esse é o padrão. Dessa maneira, durante o tempo que estava lá, meus filhos raramente vinham algum tipo de brinquedo que não fosse daquelas lojas de R$1,99. Quem lembra da época do R$1,99? Agora, o problema daquilo é que até não era tão demorado para comprar, mas normalmente não durava, aquilo não prestava. Aí eu, querendo ensinar meus filhos sobre o uso do dinheiro, falei, olha, nós vamos começar a guardar dinheiro para comprar brinquedo bom.
Então assim, a coisa está apertada, mas poxa, naquela época se pagava muito mais em dinheiro do que no cartão, transferência eletrônica. Então eu falei, nós vamos começar a guardar troco, toda moeda, de pouquinho em pouquinho, nós vamos juntar esse negócio, né? E arrumei um cofre grande lá e falei, quando encher isso aqui nós vamos comprar brinquedo bom. E o ano foi passando, as moedas foram se acumulando, aquele negócio começou a encher. Eu mostrava para eles, passou da metade, pelo barulho aqui, ó, pelo peso, né? E eles foram ficando empolgados. Antes de encher, eu já comecei com meus filhos, o que é que vocês vão querer comprar com isso? Aí nós começamos a passar em loja de brinquedo para ver. Era a moda da época para os meninos. Meu filho falou, pai, eu quero gastar tudo em Hot Wheels, carrinho da Hot Wheels, eu quero essa pista. Ele escolheu exatamente a que queria, essa, não quero nenhuma das outras, né? Aí para Alice perguntar, e você, filha? Ela dizia, eu quero as bonequinhas da Polly. Eu brinco que eram as bonequinhas flexível, né? Pequena e mole, para quem lembra disso. Ela também escolheu a coleção que tinha e a gente foi junto. Gente, o dia que chegou assim, não cabia mais moeda. Eu falei, chegou o dia, vamos para a loja? Vamos. E eles empolgados. Eu devia ter contado primeiro, porque aquele tanto de moeda eu achava que era muito dinheiro. Só que assim, a maioria das moedas não era de um. Tinha de 1 centavo, tinha de 5, tinha de 10, tinha de 25. Quando eu somei aquele cofre inteiro, eu levei um choque, tinha R$80 só. O problema é que a pista da Hot Wheels do Israel era 160, o dobro. A coleção da Alice era praticamente de bonequinho o mesmo preço, quer dizer, eu tinha 1/4 do valor e não tinha de onde tirar. Tinha adotado, não tinha nem crédito para apelar, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial. Quando a coisa está no modo que a gente está a sobreviver, você nem brinca com o crédito, você gasta só o que entra. E eu fiquei desesperado. Por quê? Quando eu cheguei na loja, a gente olhava o que queria, mas nunca perguntou o preço. E descobri, eu tive que olhar para meus filhos e dizer, não vai dar. Mas pai, nós juntamos quase o ano inteiro. Pois é. Aí eu falar para eles, tem que juntar mais 3 anos, tipo 4 vezes o período. Eu fui para oração, falei, Deus, me perdoe. Eu provoquei isso neles, eu criei expectativa. Eu fui estúpido, eu devia ter planejado esse negócio. Meu erro. Mas agora o senhor precisa me ajudar. Eu não quero decepcioná-los, eu não quero que isso dure muito tempo. E eu quero viver uma intervenção sua. E eu comecei a orar. Se eu mandar recurso, manda recurso. Eu lembro que um dia eu estava em algum lugar, uma pessoa pegou e me deu R$50, falou, pastor, isso aqui não é para repartir com a sua com aquela turma que anda com você. Isso aqui precisa fazer alguma coisa para sua família, só está orando. Só estava orando por aquilo. Eu tinha um compartimento secreto na minha carteira na época, que era uma coisa assim, esse dinheiro não é para gastar. Peguei, guardei lá, nem falei para eles que entrou 50, mas está dizendo, já tem quase um dos dois. E continuava orando, mas não acontecia mais nada, não vinha mais nada. Eu perguntava, Deus, cadê o recurso? Precisamos daquela provisão. Um dia estava viajando de carro, uma pessoa comigo, louvou a adoração rolando solto, a gente orando à vontade no carro. O Espírito Santo falou comigo, pega os R$50 que está na sua carteira, oferta para ele. Eu falei, o senhor não me deu nem o que eu preciso, agora eu vou desinteirar. O senhor disse, oferta para ele. Aí eu pensei, poxa, estou sendo egoísta, estou querendo defender um brinquedo do meu filho que é luxo, porque eles têm outras coisas. Naquele momento Hot Wheels e Polly era luxo, né? A gente antigamente chamava de supérfluo. Eu falei, às vezes o cara não tem o que comer, precisa pagar uma conta. A hora que eu pensei, o Espírito Santo falou, e fala para ele que não é nem para comer, nem para pagar a conta, que é para ele usar esses R$50 para comprar brinquedo pro filho dele. Aí doeu, irmão. Falei, não. Se eu tirar dos meus filhos um supérfluo para ele comer, eu entendo. Mas para dar pro filho dele, o Espírito Santo dizia, só obedeça. Falei, a tua palavra diz, o senhor ama quem dá com alegria. Eu não vou conseguir com alegria. Vou fazer pela fé de que em algum momento vou me alegrar. O senhor deve saber o que está fazendo. Porque eu não pensei em nada na hora. Mas eu simplesmente fiz. Como eu não tinha dito para meus filhos que o dinheiro entrou, também não falei que saiu. Falei, vamos esperar ver o que Deus faz. Só que um tempo depois nós fomos almoçar na casa daquela família, e quando estávamos à mesa, eu com os meus filhos, né, e minha esposa, os filhos daquela pessoa vêm me agradecer. Pastor Luciano, a gente quer te agradecer pelo dinheiro que você deu para o papai passar para a gente comprar brinquedo na frente dos meus filhos, que não sabiam de nada. O menino ainda diz, comprei minha parte, esses carrinhos da Hot Wheels. Eu penso, não fala na Hot Wheels. A menina vem, eu com a minha parte comprei esse carrinho aqui da Polly, e eu penso, não falo da Polly. Quando teve um momento que a outra família saiu da sala de jantar, ficou só nós, meus filhos já me olharam com a cara de... Eu falei, calma, muita calma essa hora. O senhor não tem nem o dinheiro e está dando dinheiro para os outros. Eu falei, o dinheiro de vocês está guardado, eu não mexi. Eu ganhei uma outra oferta que eu estava orando para ter mais por vocês, e Deus me mandou ofertar esse dinheiro. Então Deus que tirou do nosso dinheiro. Eu falei, não adianta eu ficar de bom na história e Deus ficar ruim.
Na hora, eu comecei no improviso, eu não sabia pra onde ir. Eu falei, para, gente, vocês têm que entender que Deus é sabido, Ele não faz nada errado. Ele é muito esperto, Ele faz tudo certo. A hora que eu falei isso, alguma coisa abriu. Mas me foi um claro entendimento na hora do que Deus estava me levando a fazer. Eu falei, Israel, quando você fez aquela experiência da escola e plantou o feijão no algodão, o que nasceu? Vagem? Eu falei, não, filho, aqui dentro da vagem tem feijão. A gente nunca chegou a abrir. Eu falei, quem planta feijão, colhe feijão. Se planta milho, colhe milho. A hora que eu falei isso, o rostinho deles iluminou. Eles já estavam entendendo para onde eu ia. Eu falei, o que eles usaram com o dinheiro que Deus mandou a gente ofertar? O que eles compraram? Os 2 Poli Hot Wheels. Falei, quem planta Poli Hot Wheels, colhe o quê? Aí o rosto dele se alegrou. Poli Hot Wheels. Falei, é isso. Deus viu que a gente não ia chegar sozinho e pra gente ter a nossa necessidade suprida, Ele primeiro mandou suprir. Agora é só esperar a colheita os 2. Glória a Deus. Saíram. Falei para Deus, agora te viro. Gente, alguns dias depois eu estava pregando em outra cidade e tinha levado a família comigo. Durante o sábado nós tínhamos todo um evento com a liderança, então eles ficaram na casa, nós estávamos hospedados, não foram, era bem puxado, cansativo. Mas no intervalo de 2 ministrações que nós tivemos à tarde, um irmão me aborda e fala, pastor, o senhor pode me emprestar a chave do carro um pouco? Eu falei, eu nem te conheço, o que você quer com o meu carro? Aí o pastor só deu um sinal, cara, é de confiança, dá. Eu falei, eu não sei o que ele vai fazer com o carro. Aí ele falou, não, só quero guardar uma coisa. Eu trouxe algo para o senhor, mas não queria entregar aqui na frente de todo mundo, já vou pôr no porta-mala, né? Ele falou, pelo nome da cidade, imagina seu carro é aquele tal que está estacionado ali perto do portão. Eu falei, esse mesmo. O pastor falou, dá a chave para ele. Aí eu dei, quando ele trouxe de volta, falei, tá tudo lá, brinquei, não sabia o que ele tinha feito. Quando cheguei na casa, entre o fim do evento à tarde e a noite que a gente voltaria, eu lembro que eu abri o porta-mala e vi numa sacola grande 2 embrulhos de presente desses de loja de criança. O nome, a ilustração, eu olhei, sabia que era. Peguei aquilo, entrei na casa, chamei a Kelly e as crianças estavam na sala com a família que estava nos recebendo. Falei, reunião de família, todo mundo pro quarto. Aí quando eles entraram no quarto, falei, não sei o que é, já tinha aprendido a lição para não ficar prometendo. Falei, mas me parece ser brinquedo de criança. Então vamos descobrir junto, porque se for, isso deve ser de vocês, não do papai e da mamãe. Eu lembro quando entreguei os pacotes para eles abrirem, Israel falou, claro que é nosso, pai, tá? Tem os nossos nomes, então ali, esse é seu, esse é meu. Quando Israel abriu, era exatamente a pista Hot Wheels que ele tinha escolhido. Quando a Alissa abriu, era exatamente a coleção da Poli, que não era outra coisa, né? E os 2 fizeram a maior festa. Viu, pai? Do jeito que você falou, plantamos Hot Wheels e Poli, colhemos Hot Wheels e Poli. Gente, eles nunca mais esqueceriam algo como esse. Eu sempre dizia para eles, quer colher provisão, tem que plantar provisão. Provérbios 11:25, quem dá a beber, mata a sede de outro, será descedentado. A lei de dar e receber é isso, é uma lei espiritual, né? A segunda coisa que eu quero falar, explorando o funcionamento da lei, é especificamente sustentando essa ideia, né? Ou desenvolvendo ela um pouco melhor dessa expansão. Gênesis capítulo 8, verso 22 diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar, está durando até hoje, não deixará de haver semeadura e colheita. Ah, pastor, mas isso está falando do natural, do literal. O livro de Gálatas diz no capítulo 6, no verso 7 e 8, não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Outras traduções dizem, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Mas ele também diz no verso 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ok, pastor, então não é semeadura e ceifa natural, mas é só para coisa espiritual. Não, qual é o contexto? Eu li o verso 7 e 8, no 6, o apóstolo Paulo tinha acabado de escrever o seguinte, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe as coisas, todas as coisas boas com aquele que o instrui. Você está sendo abençoado espiritualmente? Compartilhe do que você tem materialmente. Paulo tinha acabado de falar de oferta. Aliás, todas as vezes que Paulo fala de semeadura e ceifa nas suas epístolas, o contexto é oferta ou é doação, né? Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, quando ele diz o que semeia pouco vai colher pouco, o que semeia muito vai colher muito, ele está falando de uma lei espiritual. Primeiro, você colhe exatamente aquilo que planta, mas segundo, você colhe na proporção que você planta.
Eu gosto de chamar isso de a lei de dar e receber, né? O próprio Senhor Jesus nos trouxe uma orientação muito clara, muito específica sobre conduta. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós temos aquela clássica declaração do Senhor Jesus no verso 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, né, recalcada, sacudida, transbordante será dado a vocês, mas ele termina dizendo, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Mas no verso anterior, o 37, ele tinha dito, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Ou seja, eu não quero ser julgado ou condenado, não devo julgar nem condenar, porque tudo que vai volta. Eu quero ser perdoado, eu devo perdoar. Na verdade, o Senhor Jesus fala sobre isso também, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Aqui ele está dizendo, não faça aquilo de ruim que você não quer que volte. Mas quando chega o verso 12, Jesus não fala apenas de você evitar fazer algo negativo para não colher o que é negativo. No 12 ele fala do positivo, Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Outro dia uma pessoa reclamou comigo, falou, cara, algo que me dói assim, eu fico olhando para trás nos últimos anos, eu nunca ganhei um presente de ninguém. Olhei para ele e falei, com certeza não dá presente. Ele que tem a ver uma coisa com a outra. Eu falei, impossível você plantar e não colher. Seja no plano espiritual ou mesmo na reação das pessoas. Qual foi o último? Ninguém me dá, também não dou. Eu falei, eu te diria o contrário, você não dá, por isso ninguém te dá. Não tem como você fazer nenhuma coisa, gente. Eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai volta. E eu tomei uma decisão, eu preciso suprir necessidade, eu preciso fazer para os outros aquilo que eu espero que façam por mim, porque se tudo que vai volta, eu não quero que volte coisa ruim. Ao longo dos anos eu viajei muito, né, de carro. Com o tempo, pelas distâncias, pela dinâmica, as viagens para os lugares mais longe de avião, elas foram tomando a maior parte do tempo da minha agenda. Mas eu parei de contar a quilometragem dos primeiros anos de viagem, né, do Ministério dos Carros que eu tinha na estrada, quando passou de 1 milhão de quilômetros, pra você ter ideia, né? Então assim, eu rodei muito. Sempre que eu via algum carro parado precisando de ajuda, eu parava. As pessoas diziam, cuidado. Muitas vezes é a maneira que eles usam para roubar os outros. Então, eu lembro de momentos, por exemplo, à noite, eu estava com a Kelly e as crianças no carro. Eu passava e alguém precisando de ajuda. Ia à frente num posto, deixá-los lá num lugar seguro, voltar sozinho para oferecer ajuda. Mas eu dizia, gente, ao mesmo tempo que pode ser algo perigoso, pode ser uma família que não tem ninguém para socorrer, para atender. E se sou eu que paro, eu não quero ficar sem ajuda. A vida inteira eu fiz isso. Deixa eu te dizer, nunca houve uma vez que o meu carro parasse na estrada. E pensa nos carros que já pararam, né? Mesmo de ministério, você vai com aqueles carros que é só a ida sem a garantia da volta, né? Então isso me acontecia muito, mas eu nunca fiquei sem socorro. Eu lembro de uma ocasião, eu já morava aqui em Curitiba, fui pregar no Mato Grosso do Sul, eu estava atravessando o norte do Paraná, deu uma pane elétrica no carro. O carro encostou. O lugar que nós encostamos não tinha sinal de celular. Tinha um rapaz comigo, eu tinha pregado isso no domingo. Ele olhou para mim e falou, agora quero ver. Porque eu tinha dito exatamente isso. Não tem uma vez que eu fico parado. Eu falei, eu não peço ajuda, a ajuda se joga para cima de mim. Ele olhou para mim e falou, agora eu quero ver. Eu falei, pois vai ver, Tomé. Não pela sua fé, pela minha. Ele falou, pastor, não dá área no celular. Eu falei, nem no meu. Ele falou, a gente podia descer. Eu falei, você não vai usar o celular. Nós não vamos pedir ajuda. Ele falou, pastor, se o senhor falou um negócio domingo da empolgação, nós não precisamos pagar a conta agora do seu orgulho. Eu falei, não, você vai assistir isso. Daqui a pouco ele falou para mim, tô vendo pelo retrovisor, a gente tava no meio de uma subida, que uma caminhonete parou lá embaixo, na baixada, encostou. Provavelmente esse cara parou para falar no celular, porque ele tá na região e sabe que a hora que subir aqui, perde o sinal. A gente podia tentar lá. Eu falei, eu tô falando sério, nós não vamos pedir ajuda. Eu estava falando isso, aquela mesma caminhonete foi saindo, só que em vez de sair do acostamento e voltar, ela foi subindo no acostamento e parou atrás da gente. A hora que o cara parou e desceu, eu desci também. Ele, algum problema no carro? Eu falei, sim. Esse cara me olhou e falou, pane elétrica, viu que não tinha nem sinalização do pisca-alerta. Eu falei, foi. Ele falou, se você quiser, eu posso
te ajudar porque você está perto da cidade tal aqui. Eu falei, se você der uma carona seria ótimo. Ele falou, posso fazer melhor, posso rebocar o seu carro, que eu tenho tudo que eu preciso aqui na caminhonete. Eu falei, melhor ainda do que deixar o carro para trás. Quando nós estávamos entrando na cidade, ele falou, eu vou passar pela concessionária da marca do seu carro, vou passar na frente de uma autoelétrica grande, não vou parar nenhuma das duas, vou te avisar antes para você não ficar preocupado. Eu vou para uma oficina um pouquinho mais para dentro, menor, mas é um cara que, além de um trabalho muito bom, é um crente, ele é honesto, ele não cobra mais do que precisa. O senhor que está de passagem é algo que vai ficar tranquilo. Fiquei feliz até com a notícia de um crente com esse bom testemunho, né? E não existe uma vez que eu tenha precisado pedir ajuda, e ela sempre chega depressa. Tudo o que vai, volta. Eu não estou falando só de algo que você faz financeiramente pelas pessoas, é uma lei. Mas se eu e você queremos colher provisão, nós precisamos aprender a plantar provisão. Quem está entendendo, diga amém. Então, dito isso, eu quero só compartilhar um outro texto com você, ou não, pelo menos dois. Provérbios 11, 24, 25, eu mencionei isso quando falei de generosidade, diz, uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Gente, tem gente sem necessidade suprida, porque pobreza é isso, porque não estão usando a lei de dar, elas não vão acionar a lei de receber. O que está sendo generoso vai ter mais, porque multiplica, dá e ser-vos-á dado. Mas a Bíblia diz, quem retém mais do que é justo, vai acabar sem ter provisão. Por quê? Ele não planta provisão. E o verso 25 claramente sustenta a lei da semeadura e ceifa. A pessoa generosa prosperará, quem dá a beber, quem mata a sede de outros, terá sua sede saciada. Traduzindo, tudo que vai, volta. O Senhor Jesus faz uma declaração no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versos 25 e 26, que é uma interpretação de algo que está registrado lá no Antigo Testamento. Jesus diz assim, Lucas 4, 25 e 26, na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Qual o contexto? Jesus vai pregar na sua sinagoga, ele afirma que o profeta não tem honra na pátria, que não o estão reconhecendo, e ele começa a dar base bíblica para isso. Tinham muitos leprosos dos dias de Eliseu, mas ele não foi enviado a nenhum deles, né, a não ser a Naamã, o sírio. Tecnicamente, Elias não foi enviado no sentido de se deslocar, mas de ser usado por Deus para que o outro recebesse cura. E Jesus fala, tinham muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas a única que Deus decidiu operar um milagre não era de Israel, era de fora, porque ele está falando de uma credibilidade para com o profeta que os de Israel não teriam. Mas embora Jesus esteja falando sobre o profeta ter honra na pátria, na conversa ele deixa algo claro: Elias foi enviado à mulher para ajudá-la. Quando você lê 1 Reis 17, parece o contrário. Elias está sendo sobrenaturalmente suprido por Deus. Os povos trazem alimento de manhã, né, e de tarde, tanto carboidrato como proteína, pão e carne, a Bíblia diz. Está bebendo da água do rio, mas à medida que não vem chuva, o ribeiro de Querite está secando. Quando o ribeiro de Querite seca, o Senhor dá uma palavra para Elias, está lá em 1 Reis 17, levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Elias está precisando de suprimento, o Senhor diz, já cuidei disso, quem vai te suprir é uma viúva. Isso já poderia soar um paradoxo, porque normalmente a viúva sem, né, a força de trabalho do homem, mesmo os homens geravam uma quantidade enorme de filhos para ajudar a produzir sustento. Elas não tinham como cuidar dos filhos, não existia creche para deixar as crianças, eu vou trabalhar, né, e conseguir produzir sustento. Quase sempre, salvo raríssimas exceções, falou de viúva, estava falando de alguém com necessidades. Mas eu fico me colocando no lugar de Elias, penso, talvez essa seja uma viúva rica, herdou uma fortuna milenária, vai cuidar de mim. Quando ele chegar lá e encontra a viúva não está sabendo de nada do que Deus falou. Não só não está sabendo, como ela não tem recurso. Elias pede um pouco de água, que na época valia peso de ouro na terra. A mulher diz, vou trazer. Ele diz, aproveita e traz um pouco de comida. Ela diz, aí não vai rolar. Aí diz, esses últimos cavacos que eu peguei aqui é para fazer a última refeição, a saideira minha do meu filho. É a última coisa, nós vamos comer isso aqui, depois nós vamos morrer, não tem nada. Elias olha para ela e diz, vai e faz o que você falou, a refeição, o rango, mas traz primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Ele não falou nem vamos dividir. Gente, você consegue imaginar
essa situação sendo observada e noticiada friamente, como seria nos dias de hoje, explorador de viúvas. Golpista rouba a última refeição de uma mulher e de uma criança. Mesmo quem fosse crente tentasse defender, ia pensar, pô, no mínimo mulheres e crianças primeiro, faz primeiro para mim, depois para você. A reação da mulher poderia ser, depois eu faço para mim o quê? Ou com o quê? Se você vai comer tudo que tem. Mas o Elias não fala só para ela trazer. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele libera uma palavra. E agora, eu quero não só mencionar, eu quero ler esse texto para vocês de 1 Reis 17. Ele diz no verso 13, Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro um pãozinho com o que você tem, traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Mas ele não parou aí, ele diz assim, por quê? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O texto diz, a viúva foi, fez segundo a palavra de Elias e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Gente, isso aqui é um baita do milagre. Hoje em dia a gente pagou uma conta, glória a Deus, provisão. E não estou dizendo que não deva ser grato nem que não é. Mas gente, foram 3 anos e meio sem chuva, portanto de fome e seca. Os estudiosos calculam pela vazão que o ribeiro de Querite, né, costumava ter por todo o desenho que é formado ao longo dos anos, de que levaria mais ou menos em torno de 6 meses sem chuva para ele secar. Ele ainda duraria, mas 6 meses é o máximo. Então vamos supor que 6 meses se passaram, ainda tinha 3 anos de fome. Se essa conta estiver certa, a multiplicação durou de modo contínuo durante 3 anos. Vamos exagerar e falar impossível aqui, foi só 2, porque Elias vai ficar lá até o fim. Você consegue imaginar durante 2 a 3 anos na sua casa? Você vive do que tem na despensa, nunca faz compra e nada que está ali acaba. Você mete a caneca na lata que tem lá o arroz todo dia para cozinhar e o arroz está da mesma altura, nunca chega no fundo da lata. Todo dia a mesma coisa com o feijão, com o azeite na hora de cozinhar. Eu lembro que um dia eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, por que esse tipo de coisa não está acontecendo hoje? A gente já viu o Senhor multiplicar refeições uma vez para uma refeição, né? O Senhor fez isso 2 vezes, mas uma multiplicação que durasse uma refeição. Mas alguém viver 2, 3 anos de provisão contínua. Aí eu comecei, por que isso não está acontecendo hoje? Me julguei naquele momento, entrar no lugar do representante do sindicato dos crentes frustrados com falta de milagre maior. Eu comecei a dizer, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, por que nós não estamos vivendo isso? Nós temos que entrar nesse lugar, nós temos que experimentar essas coisas. Eu estava naquela indignação, naquele clamor a Deus. O Espírito Santo falou comigo, se põe no lugar da viúva. Um estranho bateu a porta, que é a última refeição, não apenas sua, enquanto mulher viúva sem recurso, mas de uma criança, a sua criança. Você entregaria? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, é por isso que vocês não vêm. Vocês querem ter os resultados que gente como ela teve, sem passar pelo processo ao qual ela se submeteu. Quando Deus manda Elias, Deus diz, eu vou te sustentar, mas isso era a consequência do milagre. O propósito de Deus era não deixar aquela mulher comer sua última semente. Se ela comesse a última refeição, ela não teria nada para plantar. E o Senhor diz, vou fazê-la plantar, para que eu libere o resultado. Se ela plantar provisão, ela tem direito de colher provisão. Quem está entendendo? E um milagre acontece. Eu vivi uma versão bem menor do que isso, que já me gerou um constrangimento enorme. Há pelo menos uns 20 anos atrás, eu estava fazendo um evento em Porto Seguro, no sul da Bahia. Várias igrejas tinham se unido para a gente fazer aquela conferência de ensino junto. E numa conversa com os pastores pela manhã, ministrando eles me fazendo perguntas do ministério, eu não sei como veio à tona o assunto de que na época a gente já estava investindo em traduções dos nossos materiais, né, para a gente poder distribuir essa literatura fora, né? Até hoje a gente tem feito isso. Nos últimos 2 anos, eu não sei de cabeça te dizer quantos milhares de livros nós estamos distribuindo na América Latina, né? E a gente tem feito isso. Os pastores me perguntaram, você ficaria constrangido se a gente levantar uma oferta para esse projeto? Eu falei, de jeito nenhum, ficaria constrangido se eles quisessem levantar algo pessoal, né? Mas por projeto. Então, numa das primeiras noites da conferência, eles fizeram a oferta. E eu fiquei muito grato a Deus e a eles, porque nós bancamos uma tradução inteira dessas.
Mas no dia seguinte, quando cheguei na igreja, uma senhora bem simples me aborda. E eu sempre digo, às vezes eu uso simples só para evitar a palavra pobre, mas era pobre de marré. Daqueles assim que o chinelo todo remendado com arame, quando você vê que tá difícil trocar o chinelinho de dedo, a coisa tá difícil, né? A forma como vestia, eu percebi que a mulher estava num momento de dificuldade. E ela falou: pastor, fiquei tão triste ontem. Falei: por quê? Ela falou: por causa da oferta. Falei: se você só deu algo que arrependeu, a gente devolve. Falou: não, eu fiquei triste porque não tinha nada para dar. E eu queria muito ajudar o seu trabalho. Falei: irmã, Paulo diz aos Coríntios que a oferta é aceitável segundo o que alguém tem, não segundo o que não tem. Ela falou: pastor, posso falar? Falei: pode. Ela falou: eu fiquei triste porque eu queria ajudar, mesmo não podendo. Eu sabia que Deus não estaria contra mim por eu não poder. Mas eu comecei a desabafar: Deus, eu queria tanto ajudar, mas não tem dinheiro. Foi enquanto eu orava, foi a primeira vez. A gente estava falando sobre a liderança do Espírito Santo, né? Naqueles dias, ela falou: foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, simples do jeito que o senhor está ensinando. Algo dentro de mim diz: não tenha dinheiro, não diga que você não tem dinheiro. E aqueles R$10 que a sua filha te deu há um tempo atrás, e você escondeu lá naquela porcelana, naquele lugar no armário, para não gastar com outra coisa, esqueceu, está lá até hoje. Ela falou: pastor, eu fui lá e era onde eu tinha escondido o dinheiro mesmo, eu nem lembrava onde eu tinha colocado, só pode ser Deus. E ela me entrega os R$10. Gente, quando eu ouço que aquilo é por remédio do ouvido, que a mulher escondeu para nem comer, porque era importante ter o remédio do ouvido, eu fico pensando, a oferta dos livros já está coberta, o projeto já estava pago. Eu estou olhando para aquilo e falando: eu não vou pegar o dinheiro dessa mulher. Eu já estava pensando em eu meter a mão no bolso e abençoar ela. Essa hora o Espírito Santo falou comigo: não se atreva a se meter no que eu estou fazendo na vida dela. O seu projeto está pago. Se ela comer a última semente, ela não muda a condição dela. O Senhor disse: isso não é por você, é por ela. Eu lembro que eu aceitei aqueles R$10 que ela estendeu. Lembro de ter botado as mãos no ouvido dela, um dedo em cada ouvido, pus as mãos e falei: nunca mais a senhora vai precisar desse remédio em nome de Jesus. E aquilo começou a me fazer pensar. Evidente que a gente tem que ajudar os necessitados, gente, mas os necessitados às vezes se acostumam só a receber e viver de assistencialismo. E se eles querem mudar a sua condição, eles também têm que aprender a plantar provisão. Isso é uma lei espiritual. Se você quer colher provisão, tem que plantar provisão. Quem está entendendo, diga amém. E para encerrar rapidamente, terceiro e último lugar, oferta a Deus. O que é isso? Filipenses 4:18, quando Paulo fala da provisão dos Tessalonicenses, ele diz: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Quando a gente fala de fazer as pessoas, parece que o crente, ele não consegue processar, não. O que eu faço na igreja é para Deus, o que eu faço para os outros é só para os outros. Não, o que você faz para os outros também é para Deus. Provérbios capítulo 19 diz com toda clareza no verso 17: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quando você financia a necessidade de alguém, estabelecendo suprimento de qualquer nível, Deus está dizendo: você emprestou para mim, porque quem queria socorrê-lo era eu. Então você está financiando a minha causa. Da mesma forma, quando pregamos o Evangelho, financiamos a proclamação do Evangelho, né? Quando nós tocamos a necessidade de pessoas, gente, nós estamos fazendo para Deus. E quem retribui é o próprio Deus. Nós precisamos entender, Paulo está dizendo, isso é uma oferta, né, que é apresentada a Deus. À medida que a gente olha para as Escrituras, Hebreus 13:16, por exemplo, diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Outras traduções dizem mútua hospitalidade, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Assim como no Antigo Testamento a adoração era baseada, né, no modelo de sacrifício, ele está usando a linguagem. O que você está fazendo, ajudando os outros, o bem, também é um sacrifício, é uma oferta de adoração a Deus. Ou seja, nossa adoração não pode se limitar aos cânticos dos cultos e nem só aos dízimos e ofertas que entregamos aqui. Nós precisamos ter olhos para as pessoas, e tudo o que nós fazemos por ela, nós estamos fazendo para Deus. Não fazemos pelo retorno, mas explicamos nas outras semanas por que é que Deus estabeleceu não um sistema de barganha e de troca, mas de desprendimento no coração, para que depois Ele possa nos abençoar. E evidente, quando Deus fez o milagre para a viúva, Deus deu mais do que ela precisava para ela também poder transbordar suprimento na vida de Elias. E o ciclo vai aumentando. Deus quer que a gente viva isso, mas nós não podemos esperar que essa provisão venha só de forma espontânea e automática. Nós temos que ser causadores disso.
Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu falei que quem tem, às vezes, escassez de recursos, fica dizendo, quando eu tiver eu faço. E normalmente a gente diz, quem não treinou fazer antes, não vai fazer depois. Na prática, eu percebo que as pessoas que mais têm, proporcionalmente, são as que menos fazem. Talvez porque não carregaram a dor de não ter, ou porque venceram tudo isso e diz, me virei sozinho, os outros é que se vire. Mas Paulo escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 6, de 17 a 19, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança nem estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem. Se você puder, repita comigo, que eles façam o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Gente, quando você olha essa lista, é evidente que quanto mais temos, maior é a responsabilidade. Isso não quer dizer que só eles têm que fazer. Ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Evidentemente que salvação não se compra com boas obras, mas galardão se constrói com aquilo que nós fazemos. E um dia nós teremos recompensa de tudo isso. Essa lei de vai e volta não volta só nessa vida. Aqui já volta, boa medida, recalcada, sacudida, generosa. Mas nós estamos construindo para a eternidade, não há investimento melhor do que isso. O que eu estou falando para você hoje tem laboratório. Eu comecei a fazer quando solteiro, já estou casado há 30 anos. Ninguém vai conversar, minha mulher, meus filhos, que essas coisas não funcionam. Quando eu tinha 7 anos de idade, lista 4, eu comecei a fazer uma previdência de R$80 por mês, porque eu tinha no meu coração uma direção de Deus. Quando os dois fizerem 18 anos de idade, mande eles estudarem fora. Eu ficava pensando, tem dia nem para ir para os Estados Unidos, eu queria dizer ficar, estudar. Falei, tem que começar antes. E aquilo era um sacrifício. Às vezes, quando conseguia mais do que 80, eu ia tentando reservar. Mas ao longo do caminho, enquanto eu orava por essa provisão, e meus filhos viveram tudo isso, eu não teria condição de ter dado isso a eles. Deus me dava direção para investir nos filhos dos outros. Eu banquei estudos caros de missionários. Tem gente aqui que é da época, lembra? Eu uni um grupo para nós bancar um estudo de alto padrão internacional para os filhos de um missionário amigo nosso lá na África. Ele disse, não, pastor, esse dinheiro eu faço outra coisa aqui. Eu disse, eu não vou te dar para você fazer outra coisa. Ou você aceita matricular o seu filho, ou ele não vai para outra coisa. Porque o que Deus falou justamente é que você não tenha que sacrificá-los. Você pode sacrificar o que quiser da sua vida, mas não precisa fazer isso com eles. Aí alguém falou, pastor, o senhor mal junta dinheiro para o seu, vai fazer pelos outros? Eu falei, não, estou juntando para os meus, porque é impossível fazer para o outro e não voltar. 4 anos antes do meu filho ir estudar fora, eu recebi a notícia. Ele tinha ganhado uma bolsa de estudo integral no lugar que ele ia estudar. 4 anos antes. A pessoa falou, se realmente vier, tá ofertado, se quiser, nós já deixamos isso documentado. Tudo o que a gente faz volta, e nós precisamos ser um povo atento. Na última vez que eu preguei aqui sobre generosidade, eu falei, olha, tome a decisão de fazer alguma coisa por alguém. Hoje eu vou te pedir, seja hoje, seja essa semana, fique atento de pessoas que possam aparecer no seu radar com necessidades. Eu estou falando principalmente de gente próxima, porque mesmo quando a gente não pode fazer tudo, às vezes pelo menos nós podemos mandar uma mensagem de que essa pessoa não está sozinha, de que Deus está ouvindo, né? Nós precisamos ser intencionais. Eu creio que Deus quer nos levar a um ciclo de provisão sobrenatural. Ah, pastor, eu creio que o homem tem que trabalhar. Eu também, a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, inútil você será levantar cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus está dizendo, você tem que gerar o seu pão, mas Ele está dizendo, se você fizer do meu jeito, não vai ser só o seu esforço, eu posso te dar algo mais. Eu posso te levar a um lugar onde você não entraria. Porque à medida que acionamos esse outro nível e prosperando, nós vamos poder fazer ainda muito mais pelo reino de Deus, pela propagação do evangelho, mas também pelas pessoas à nossa volta. Eu não me canso de falar dessas coisas.
E a minha oração é que Deus nos guie a um novo tipo de conduta. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, com aqueles que nos acompanham pela internet, seja a transmissão ao vivo ou posteriormente essa palavra gravada. Nós oramos que cada um consiga não apenas entender a tua palavra pela ação do teu Espírito que gera entendimento espiritual, como também sejam guiados àquele lugar de aplicação prática que só o Senhor pode produzir. Nós oramos, ó Deus, que de fato a tua palavra libere a fé necessária para a correspondência. Nós oramos que o Senhor proporcione experiências novas e maiores com a prática da tua palavra. O Senhor, o Deus que por meio de Malaquias diz: provai-me nisto. Eu oro, ó Deus, que o Senhor permite aos meus irmãos e irmãs terem a sua fé ainda mais consolidada por meio do resultado de escolherem andar nos seus princípios. Nós oramos e clamamos isso em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê, concorde, amém. Gente, nós vamos passar a palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos ler juntos dos versículos 6 a 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 6 a 8. Texto sagrado que nós vamos usar como trilho, que vai dar o tom da nossa reflexão aqui, diz, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, o texto diz: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, uma igreja de gentios, ou seja, não era uma igreja composta por judeus, ele faz alusão à festa e à comemoração da Páscoa, que por sua vez era seguido da festa dos pães asmos ou dos pães sem fermentos. Além de uma noite de banquete, 7 dias durava a festa dos pães asmos. E ele faz toda uma aplicação sobre celebrar a festa. Quando ele usa a expressão celebremos a festa, é evidente que ele não está falando de celebrarmos a Páscoa hoje nos moldes em que ela era celebrada pelos judeus no Antigo Testamento. Ele vai fazer uma aplicação espiritual. Deixamos o fermento da maldade, ele não vai falar do fermento literal, Ele fala sobre os asmos ou pão sem fermento da sinceridade, falando de um aspecto da vida espiritual. Mas ele relaciona a figura do Cordeiro da Páscoa, que era imolado, com o sacrifício de Cristo, que é chamado de Cristo a nossa Páscoa. E a partir disso, eu gostaria que a gente pudesse ter um entendimento e uma percepção do que era a Páscoa que eles comemoravam e do que se espera de nós hoje no que diz respeito a celebrarmos essa festa. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa era uma festa anual, instituída pelo próprio Deus. Daqui a pouco nós vamos ler Êxodo capítulo 12, que é o texto que fala a respeito disso. Qual era o propósito dessa festividade? Recordar. O Senhor disse: esse dia será para vocês um memorial, recordar o que Deus fez quando os tira da escravidão do Egito, para que eles se tornassem o povo de Deus, uma figura da nossa própria redenção. Então eu quero apresentar para vocês aqui 3 aspectos que vão nos ajudar a entender a construção do raciocínio da mensagem, que hoje eu quero intitular Cristo, nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal. Primeiro tópico que nós vamos abordar é que a Páscoa é uma figura da nossa redenção. A Páscoa que eles comemoravam é uma figura da nossa redenção. Em segundo lugar, eu quero apresentar a visão bíblica, do que é Cristo como Cordeiro Pascal. Como ele cumpre todas as figuras e simbologias proféticas desse sacrifício, desse animal que era morto e imolado no dia dessa festa. Para só em terceiro e último lugar, depois de estabelecer esses fundamentos, respondemos a uma pergunta: como celebramos a Páscoa hoje, Qual é o tom, quais são os moldes ditados pelo Novo Testamento, que evidentemente, eu já adiantei isso, deixa claro que
que nós não temos uma celebração literalmente, né, nos moldes como eles faziam. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, escrevendo aqui uma outra igreja de gentios, ele diz, não deixem julgar vocês, né? Como foram os próprios judeus os responsáveis por propagar o evangelho para o resto do mundo. Houve muita influência positiva a partir da pregação do evangelho, mas como Paulo teve que lidar na Galácia, houve aqueles judeus que tentaram judaizar a fé dos gentios e cobravam deles o rito de comida ou bebida de acordo, né, com os ritos cerimoniais da lei, essas questões de observar dia de festa, lua nova ou sábados, quando tinham eventos de adoração e de sacrifícios. Então ele diz, não deixe julgar vocês por nenhum dia de festa, nem a festa anual da Páscoa. Ele diz, são sombras de bens vindouros. Então eu quero começar explorando essa ideia de que isso que eles faziam, que nós não temos a obrigatoriedade de fazer da forma como eles faziam, tem uma figura. Hebreus capítulo 10, verso 1 fala a mesma coisa que Colossenses. A lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Quando eu falo a respeito da sombra, se por exemplo eu estendo a mão aqui sobre essa mesa que eu tenho aqui no púlpito, por causa da luz que vem de cima, eu vejo a sombra da minha mão projetada. A silhueta é muito semelhante, é a mesma quantidade, a mesma disposição de dedos. Agora, não é a reprodução exata da mão. Não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, não tem o efeito tridimensional da mão. Você olha a superfície lisa ali, é só o 2D, mas dá para ter uma noção. Digamos que, se diferente da maneira como eu estou ilustrando aqui, em vez de olhar a mão e a sombra, a mão estivesse fora do meu campo de visão e eu vi só a sombra, ainda assim eu conseguiria relacionar isso com a mão, porque é um objeto conhecido da minha mente, né, do meu cérebro. Agora, se fosse um objeto desconhecido para mim, projetando uma sombra, eu até entenderia que aquilo é a sombra de alguma coisa, mas até que eu conseguisse que aquela coisa estivesse no meu campo de visão, eu não teria a mesma facilidade de fazer uma relação entre o que projetava a sombra e a sombra. Onde quero chegar? Quando a Bíblia diz que a lei não tinha a imagem exata, e sim a sombra de bens vindouros, o que a Bíblia está dizendo é que profeticamente os eventos futuros que se cumpririam em Cristo projetavam do futuro para o passado sombras, figuras, eram verdadeiros enigmas, uma mensagem codificada do evangelho antes dele ser plenamente revelado, para que quando fosse todo mundo soubesse que nunca se tratou de improviso e que tudo isso foi planejado. Então muitas dessas figuras são explicadas no Novo Testamento. Jesus diz em João capítulo 3, verso 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando você pega o episódio da serpente de bronze em Números 11, nós temos a proclamação do evangelho todo, de toda a obra da cruz por meio de figuras. E assim vários outros exemplos. Quando Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, ele afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo é, o que nós ensinamos por séculos e séculos e séculos, gerações, 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 se cumpre hoje na vida daquele que veio ser o sacrifício em nosso lugar. Então é importante que a gente reconheça essas figuras que eram verdadeiros anúncios proféticos do que Cristo faria. E quando falamos a respeito da Páscoa, né, nós não podemos ignorar que o próprio Senhor Jesus morreu numa Páscoa, né, a festa que os judeus já tinham. Em João capítulo 18, verso 39, nós temos uma fala de Pilatos, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? A maneira como Pilatos se referiu a Jesus. Vários, né, textos de forma repetida em cada um dos evangelhos mostram que o sacrifício de Jesus aconteceu na Páscoa, e eu quero sustentar, isso não foi coincidência. Na verdade, nós temos um princípio que na teologia chamamos de convergência bíblica. Tudo em toda a escritura converge na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Senhor diz em João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele diz, são elas que testificam de mim. Tudo aponta para Cristo. Mesmo esses ritos, essas festas. Então, quando falamos dessas figuras, vamos estabelecer aqui rapidamente alguns paralelos.
Os israelitas celebravam na Páscoa o dia da libertação da escravidão, quando eles saíram do Egito e da escravidão que viviam debaixo do jugo de um tirano que era Faraó. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 diz que nós também éramos escravos, mas que Deus nos arrancou do império das trevas. Ele também nos livrou de um tirano que nos escravizava. Quando foi que os israelitas saíram dessa condição? Na ocasião em que o Cordeiro da Páscoa foi imolado e a primeira Páscoa foi celebrada. Paulo escreveu aos Coríntios, como lemos, e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A morte, o sacrifício de Cristo está para nós, como o do Cordeiro da Páscoa estava para eles, garantindo a nossa libertação. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Deus faz declarações sobre eles, dizendo: vocês não deixaram só de ser o povo de outro, agora vocês são o meu povo. As mesmas declarações de Êxodo 19, 5 e 6 são aplicadas a nós, a igreja, ipsis literis. 1 de Pedro 2,9: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós olhamos todas essas figuras, tem aplicação e cumprimento em relação à nossa redenção. Então, entender esse paralelo, entender essas figuras, né, nos ajuda a perceber o que Paulo escrevendo aos Gálatas diz, que a lei serviu de um aio para nos conduzir a Cristo. Tudo nela apontava que o Cristo viria, qual seria a natureza da sua obra, o que ele faria por nós, por que faria, e a Páscoa, ela figura a nossa redenção. Dito isso, eu quero passar para o nosso segundo tópico. Nós vimos que Paulo chama Cristo de o Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa. Outras traduções dizem Cristo, nossa Páscoa. Por que que ele foi assim chamado? Né? Nós precisamos de fato compreender, como falamos, que assim como o Cordeiro da Páscoa estava para eles, a obra de Cristo está para nós. Mas é interessante observar detalhes que envolvem, né, a questão da celebração da Páscoa. E aqui eu quero que você abra comigo em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. O texto diz: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, né? Enquanto no resto do mundo nós comemoramos aí a virada do ano em janeiro, né? Em Israel, até hoje, eles fazem do mês de Abib, que quase sempre coincide com o nosso abril, o primeiro mês do calendário deles. Esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Verso 3: falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 desse mês, guarde essa informação que é importante, dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês. Separa no dia 10, guarda ele até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, outra tradução diz entranhas. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. E o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Tudo aquilo que no Antigo Testamento foi declarado estatuto perpétuo, né, significa o quê? Que isso continuaria, ainda que não de forma literal. Então, por exemplo, a circuncisão
O apóstolo Paulo deixa claro, tanto escrevendo, né, aos Romanos como em outros dos seus escritos, que hoje ela não é literal. Aos Colossenses ele diz que ela acontece no coração por meio do batismo, mas ela foi perpetuada por meio do cumprimento da sua figura. A oferta de incenso, que é chamada de estatuto perpétuo, o livro do Apocalipse diz que hoje o incenso são as orações dos santos. Ainda que a gente sustente, olha, nós não comemoramos a Páscoa como eles, isso não significa que o estatuto não foi estabelecido para durar. Hoje, quando Paulo diz celebremos a festa, ele só diz a maneira de fazer isso mudou. Nós não precisamos matar literalmente um cordeiro para comer dele, porque o que ele figurava já se cumpriu em Cristo. Então nós compreendemos as figuras e agimos de acordo com isso. Mas a partir desse texto que nós lemos, primeiro eu quero te mostrar como a tipologia do cordeiro ela está relacionada com Cristo e a sua crucificação. Depois nós vamos para a parte mais prática de como celebrar a Páscoa hoje. Nós vimos que o cordeiro tinha que ser separado no dia 10 do mês, isso está no versículo 3 de Êxodo 12, e sacrificado no 14º. Bom, a Páscoa tinha dia certo, sempre no dia 14 do mês de Abib. Mas o cordeiro que seria morto no dia 14, ele tinha que ser separado 5 dias antes. Jesus morre no dia do sacrifício da Páscoa. Nós vamos ler outros textos que dizem isso. Mas é curioso observar nos evangelhos quando ele entra em Jerusalém para a sua morte. Ele entra exatamente 5 dias antes, no dia 10. Se você estiver anotando e quiser conferir depois, cruzar as referências, Marcos capítulo 11, verso 1 fala da entrada triunfal. O verso 12 de Marcos 11 fala do dia seguinte, aí já estamos no dia 11. O verso 19 fala do dia seguinte, já estamos no dia 13. Quando você chega em Marcos 14:1, a Bíblia diz, daqui a 2 dias já era a festa da Páscoa, né? E aí você tem os dias 13 e 14, quando Jesus morreu. Todas essas figuras se cumpriram de forma detalhada em Jesus. Por que o animal tinha que ser separado no 10º dia para ser sacrificado só no 14º dia? Porque o animal tinha que ser sem defeito. E ele precisava de inspeção. Muitos falam, né, do trabalho que os sacerdotes tinham para atender aquilo tudo. Então, que era necessário tempo. Por quê? Haveria inspeção. Cristo passou pela inspeção? Sim. Em Lucas 23:4, você vai ver Pilatos dizendo, eu não encontro nele culpa alguma, crime algum. Êxodo capítulo 12 diz no verso 46, a gente leu só do 1 ao 14 porque o texto é longo, mas verso 46 diz, não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Era uma ordem, uma determinação de Deus. Não se pode quebrar osso do cordeiro da Páscoa. A pergunta é por quê? O Evangelho de João explica isso. João capítulo 19 de 31 a 37. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, leia-se aqui, preparação da Páscoa, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Deixa eu fazer uma pausa. Por que quebrar as pernas? Os romanos, conhecidos por sua crueldade, fizeram da crucificação a forma mais comum de execução. Mas ela não era apenas uma execução, era uma execução precedida de tortura. A ideia é que a morte fosse lenta e muito dolorosa. As pessoas ficavam em média de 2 a 3 dias na cruz antes de morrer. Há relatos na literatura de até 5 dias antes de alguém morrer. Por conta do feriado da Páscoa, os judeus estão dizendo, nosso povo tem que ir para a preparação. Eles não vão assistir o espetáculo, é melhor vocês acelerarem, né? Os romanos concordam e quebram as pernas. Para quê? Para acelerar o sofrimento, botar o corpo dessa turma em colapso para que morressem logo. Quando chega em Jesus, o texto diz, quando porém chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aliás, o próprio Evangelho nos aponta que quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele expirou. Ele literalmente diz, fui. Estou indo. Hashtag partiu glória. Decido ir agora.
E é curioso, porque o capítulo 10 de João mostra uma fala de Jesus: a minha vida ninguém pode tirar, eu de mim mesmo a dou, tenho autoridade para dar, tenho autoridade para retomar. Várias vezes tentaram, matar Jesus sem sucesso. A Bíblia só diz: não era chegada a sua hora. A morte não tinha domínio sobre alguém que não tinha pecado. Mas no momento que quis, Jesus morreu. Quando ele expira, o centurião romano que está conduzindo a execução, ele brada em alta voz na frente da cruz: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Porque esse camarada assistiu centenas dessas execuções, ninguém nunca morreu a hora que quis. Então não foi necessário quebrar suas pernas. Havia uma profecia dizendo que isso não aconteceria, mas fizeram a checagem clínica. O texto continua e diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quando o corpo, entra no estado clínico ali de morte constatada, o sangue que corre nas nossas veias já começa a se transformar em água. Quando furaram e sai sangue com água, todo mundo sabe, isso não é simulação, ele de fato já está morto. Então João diz assim: aquele que viu isso dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora uma citação do Salmo 34:20. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele que o traspassaram. Tudo o que acontece com Jesus é cumprimento de escrituras e predições proféticas da lei, e ele de fato é o nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício da Páscoa. Agora, como celebramos essa festa hoje? Nós já vimos que, como gentios convertidos, não devemos ser julgados por não reproduzir o modelo de festa literal. Que Paulo disse: nós temos que celebrar a festa não nos moldes da literalidade, mas entendendo a simbologia, O fermento era uma figura do pecado, por isso a Páscoa exigia que o fermento fosse retirado das casas, não só não comido, retirado das casas durante 7 dias. A Bíblia é muito clara: se alguém fosse encontrado com fermento em casa, seria eliminado do meio do povo, Isso era algo inegociável. E o que significa o fermento? Paulo entra com essa ilustração no verso 6 de 1 Coríntios 5, depois de nos primeiros 5 versículos do capítulo 5, está tratando de um caso de pecado e imoralidade dentro da igreja de Corinto. Depois dos versos 6, 7 e 8 que nós lemos, ele vai voltar para o assunto no verso 9, Já vos orientamos, que vocês não participem com aqueles que praticam imoralidade. E Paulo está tratando o fermento como uma figura do pecado. A pergunta é: por que era necessário tirar o fermento ao celebrar a Páscoa? Porque não faz o menor sentido celebrar a redenção dos pecados em pecado. Nós precisamos entender como a festa se celebra hoje. Ela se celebra sem fermento. O mesmo Jesus que diz para aquela mulher em João 8: eu não te condeno, aquela que foi apanhada em flagrante adultério. Na mesma frase, para a mesma pessoa, na mesma hora, ele diz: vai e não peques mais. A nossa resposta de gratidão, aquele que nos justificou, que nos livrou de toda a condenação, que nos perdoou dos pecados, é agora dizer: nós vamos nos afastar do pecado. Na noite da celebração da Páscoa, Jesus instituiu sua própria ceia memorial. A Páscoa era um memorial. Naquele momento Jesus pega 2 dos elementos da ceia, que tinha outras comidas juntas. As ervas amargas estavam lá, o carneiro estava lá, mas Jesus destaca o pão e o cálice com o fruto da vide, e diz: todas as vezes que comerem o pão, vocês vão fazer isso em memória de mim. Todas as vezes em que vocês beberem do fruto da vide, vocês vão fazer isso em memória de mim. Cristo diz: a partir de hoje há uma nova ceia memorial que não será celebrada uma única vez ao ano. Nós não desperdiçamos uma data dessa no calendário para fazer uma festa como estamos fazendo hoje, mas para nós, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, se celebra todo dia e não uma vez ao ano. Aliás, a orientação sobre a ceia não define periodicidade. O apóstolo Paulo, falando a respeito do assunto e citando o que ele recebeu do Senhor, ele diz que Jesus diz: todas as vezes em que comerdes, faça em memória de mim. Todas as vezes em que beberdes. Gente, naquela época eles não tinham essa diversidade de alimento e bebida que nós temos hoje. Quando você lê a Bíblia, as opções praticamente eram água, leite e vinho. Ou seja, não era tão ocasional, beber vinho. O pão era parte do alimento diário, tanto que na oração, o modelo, Jesus nos ensina a dizer: o pão nosso cada dia nos dê hoje. Se comia pão
todo dia. E toda vez que comesse o pão, lembrava dele, era para lembrar dele todo dia. Simples assim. Nós não dependemos hoje de um dia de festa no calendário. Nós vivemos uma celebração contínua. Como? Em primeiro lugar, tirando o fermento da maldade e da malícia. Mas o verso 3 também diz que a família tinha que estar reunida. Eu sempre digo que salvação pode ser responsabilidade individual, mas o projeto de Deus é familiar. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Deus não ofereceu livramento só para Noé, foi para Noé e a sua família. Deus não ofereceu livramento só para Ló, foi para Ló e a sua família. Em Atos 16:31, Paulo, pregando para o carcereiro de Filipos, se diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Nós precisamos ter uma visão de salvação e de redenção para as famílias. Quando Moisés vai a Faraó para dizer: deixa meu povo ir, né? No início ele vai dizer: vocês estão muito ociosos para pensar adoração, não quer nem que eles cogitem a ideia. O Moisés confronta ele e diz: se você não aceita, praga para cima de tu. Aí depois ele chama Moisés para uma negociação. Tá bom, não vou lutar contra a adoração, pode adorar, mas adora aqui no Egito. Moisés disse: não, nós vamos onde Deus mandar. Então não vai ninguém, diz o faraó. E aí o Moisés diz: então praga para cima de tu. Aí o jogo vai apertando, ele cede, diz: tá bom, não precisa ser no Egito, só não vá muito longe, não rompa os limites. Ele falou: nós vamos onde Deus mandar, você não estabelece o limite. O faraó disse: então não vai ninguém. O Moisés diz: então praga para cima de tu. Daqui a pouco ele chama e diz: tá bom, pode adorar, não precisa ser no Egito, tem por perto. Ele pergunta: quem vai? Moisés diz: como quem vai? Vai todo mundo. Ele falou: não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés bate o pé e diz: vai todo mundo. O faraó diz: não vai ninguém, então praga para cima de tu. De onde você acha que Josué, que vai liderar a próxima geração a entrar na terra, tira a frase dele, clássica de Josué 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eles entenderam desde o início: Deus tem um projeto familiar. Nós precisamos mover toda a família para viver e celebrar o Cordeiro. Se você tem familiares que ainda não são convertidos, não desista de orar, de interceder, de jejuar, de batalhar por eles. É importante que, enquanto faz isso, que você dê um bom testemunho para que a mensagem do Evangelho não seja desacreditada. Mas nós precisamos pensar na inclusão familiar. Outra coisa, Deus diz: se a família não é grande o suficiente, o Cordeiro não pode ser desperdiçado. Ele precisa ser repartido, compartilhado. Chame as famílias vizinhas. De novo, Deus está falando de famílias. Mas aqui nós temos uma outra orientação clara. Além de uma responsabilidade pessoal, de trazer toda a minha família, eu e você precisamos entender que celebramos a Páscoa ou o Cordeiro Pascal, compartilhando ele com outros. Compartilhar o Evangelho não é uma opção. Deve ser parte de um estilo de vida, né? Nós não temos o direito de dizer: Cristo morreu só para mim. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, né? A Bíblia diz: Deus deseja que todos os homens se salvem. Essa provisão é para todo mundo e nós temos a responsabilidade de compartilhá-la. Quem está acompanhando, diga amém. Outra questão, o verso 7 fala da aspersão do sangue. Não bastava apenas imolar o cordeiro, que representava a morte e o sacrifício de Cristo. Porque a morte e o sacrifício de Cristo é uma provisão divina. Mas tudo que Deus oferece e que é recebido e experimentado por meio da fé, a fé tem uma característica, que é apropriação. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, Paulo diz: toma posse da vida eterna. Essa vida eterna que Deus, por meio de Cristo, disponibilizou a todos, ela precisa ser crida, ela precisa ser apropriada. E aí, quando eles pegavam do sangue daquele sacrifício, iam lá, colocavam nos umbrais das portas. Ele estava dizendo: essa provisão da morte do Cordeiro para todo mundo, eu pego para mim e para minha casa. Isso aqui é meu, vai funcionar para a gente. Eles tinham esse posicionamento, né, que eu e você devemos sustentar dia a dia. Toma posse da vida eterna. Quando ele fala para Timóteo tomar posse, não é que Timóteo não estava convertido, mas ele mostra que a apropriação é um ato contínuo. Outra coisa, o verso 8 fala que além de comer do cordeiro, além de comer o pão, eles tinham também ervas amargosas. Para alguns, rúcula, agrião, né, já são consideradas amargas. Para outros de nós, a gente diz: não, tá menos doce que o alface, né? Mas a gente poderia dar exemplo de algumas ervas atuais que elas são de fato desconfortáveis para o paladar. Porque numa celebração de festa, Deus faz questão, tem que pôr erva amarga. Porque sempre que o assunto é celebrar o pecado, nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou.
E a mensagem de arrependimento, ela não é apenas alguém lamentar o que fez para conseguir perdão. Mesmo depois de perdoados, nós não esquecemos o que Deus fez por nós, ou não deveríamos esquecer, porque alguns acabam caindo nesse erro. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no verso 9, a Bíblia diz: pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Aqui ele está falando negativamente de alguém que se esquece de onde saiu. O arrependimento não é só aquele momento onde você diz: não vou mais continuar nisso. Mesmo depois de ter mudado de vida, você lamenta ter ferido o coração de Deus, você lamenta as consequências que gerou para si e para os outros, você lamenta toda a perda que teve. Não significa que você não foi perdoado. Significa que quando você mensura o tamanho da dívida que você tinha, isso te ajuda a mensurar melhor o tamanho do perdão e amplifica a sua gratidão. Nenhum de nós deve esquecer de onde Deus nos tirou e entender que a mensagem de arrependimento, ela sempre está conectada com a ideia de tristeza. Não significa que a gente vive numa tristeza permanente a ponto de não ter alegria. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, segundo aos Coríntios, capítulo 7, 9 e 10: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Tristeza segundo Deus, nem pesar, nem morte. Ela tem um propósito: nos conduz ao arrependimento. A lembrança da experiência inicial de arrependimento e daquilo de onde Deus nos tirou nos ajuda a cumprir a ordem de Jesus de vá e não peques mais. E a gente celebra isso, né, com as ervas amargas. Mas Deus também dá uma outra orientação no versículo 9: não podia comer cru e nem cozido em água. Não pode comer cru, mas também não é só cozinhar, tem que ser assado no fogo. O que a Bíblia dizia? Que não se podia comer ou participar do cordeiro de qualquer forma. Havia uma forma única e correta. Gente, quando falamos de salvação, as pessoas tentam relativizar as coisas. E nós precisamos entender, a salvação vem só pelo Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas também há uma forma correta de se relacionar, há uma forma correta de crer. Tanto que Paulo escreve aos Gálatas e diz: se alguém pregar um evangelho a vocês, diferente do que pregamos, ou seja, tentando fazer vocês crerem de uma forma diferente da que estabelecemos, ele diz que seja anátema. E na sequência nós também vemos no mesmo versículo 9 que eles não apenas não podiam comer cru nem cozido, mas assado, mas a gente tinha que comer do cordeiro todo. A coisa é você comer o pernil, a paleta, o carrezinho. A outra é Deus ordenar no verso 9, tem que comer da cabeça, das pernas e das entranhas ou das vísceras. Se estamos falando que comer o cordeiro não é apenas sacrificá-lo, e aqui eu e você precisamos entender algo: o sacrifício de Cristo nos oferece algo, mas isso se torna real na nossa vida quando nós participamos de Cristo. Paulo escreve aos Romanos e diz: vocês se revestiram de Cristo. Não é apenas reconhecer que ele morreu, que o sangue dele guardou a nossa vida, nos livrou do mal, mas é dizer: a partir de agora eu me alimento dele, eu tomo da essência dele para reproduzir isso na minha vida. E quando falamos de reproduzi-lo, o Novo Testamento tem 3 ênfases. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Precisamos reproduzir sua mente, sua maneira de pensar. E eu creio que enquanto estavam comendo da cabeça, havia uma mensagem simbólica. Mas quando comiam das pernas, nós temos outra mensagem simbólica. 1 João 2,6 diz: quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2,21 diz que ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas e participar do Cordeiro, é andar como ele também andou, é reproduzir seu estilo de vida. Mas Filipenses 2,5 também fala de sentimentos. O que hoje eu e você usamos de forma alegórica para falar de sentimento é a expressão coração. E quando a gente fala meu coração está cheio de gratidão, nós não estamos falando do órgão que bombeia o sangue. No Antigo Testamento, eles falavam das entranhas, das vísceras.
Aliás, nós temos nas traduções modernas, que são por equivalência, não literalidade, adaptações. Então, às vezes está lendo o livro dos Salmos, ele vai falar sobre o coração. Se você vai consultar o original, ele vai usar expressões como: de noite consulto meus rins, né? Eles falavam das vísceras para falar do quê? Dessa questão do mais profundo do nosso ser, que nós hoje usamos o coração para expressar sentimentos. Isso está relacionado ao que eu e você temos que participar do Cordeiro, porque, gente, não fica empolgado para comer víscera de animal. Mas Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Reproduzimos sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de caminhar. A festa se celebra participando do Cordeiro e não só reconhecendo o que ele fez. Mas como eles participavam, verso 11 diz que eles tinham que fazer isso prontos para a peregrinação, calçado nos pés, cajado nas mãos. O Senhor diz: é a última refeição, né? Vocês comem e vazem, né? Inicia-se o quê? Uma peregrinação. O que basicamente Deus estava dizendo é: não está tudo resolvido aqui. Participar do Cordeiro foi o início de uma jornada. E essa jornada, ela visa levar vocês a um lugar de abundância, que nós estamos tanto enfatizando nesse mês. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1,17, diz: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Que peregrinação é essa que ele está falando? O verso seguinte, o 18, ele vai dizer: pois não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdada dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto na peregrinação, Cordeiro. Assim como quando eles participaram do Cordeiro, iniciam uma jornada. Eu e você que nos convertemos, iniciamos uma jornada. Gente, esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso destino. Nós sabemos que Deus pode tornar essa vida incrível e extraordinária, mas há algo muito superior. Tanto que Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Em João 14, Jesus diz: gente, vou dar uma sumida do cenário um pouco, mas eu volto. Mas só para vocês saberem por que eu vou, para depois voltar. Eu vou preparar morada, lugar para vocês. Se eu for e vos preparar lugar, é isso que eu vou fazer. Voltarei para buscá-los, para que onde eu esteja, estejam também vocês. A Bíblia diz que por ocasião da vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, né? E quando Deus reunir assim o seu povo, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Quando a Bíblia descreve o que está nos aguardando, e esse ambiente é extraordinário. Apocalipse 21 diz: ali não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá dor, não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá maldição, né? A Bíblia fala que Ele fará novas todas as coisas. E se existe algo que nos dá força para enfrentar provas, tribulações, os perrengues da caminhada, da peregrinação, sem desanimar na fé, é a certeza de que há um lugar de abundância nos aguardando. Nós apenas iniciamos, mas ainda não concluímos essa jornada. Enquanto estamos nela, ainda que possa haver tropeços ocasionais, nós vamos dizendo como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro fala isso de outra forma: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É assim que essa jornada termina, é assim que essa jornada se encerra. Mas hoje, quando falamos da celebração, nós vemos que Jesus, ao instituir a ceia, determinou parâmetros semelhantes. Assim como eles não podiam ter fermento, que é a figura do pecado, porque não faz sentido celebrar a redenção de pecado em pecado, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Ele não diz examine para não comer. É aí que muito crente se equivoca. Ele diz: examine-se e coma. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não pode comer de modo indigno. É verdade, mas se eu examino e percebo que há alguma indignidade, eu resolvo. A ideia é que a gente não tolere a permanência delas. Aí tem uns crentes que vão na contramão. Ele examina a si mesmo, encontrou dignidade, diz: então não sei. Aí eu falo: tu respeita a ceia, mas desrespeita o Cristo que morreu por você, permanecendo em pecado? Deus nunca esperou que você respeitasse a ceia. Ele esperou que você respeitasse aquele que instituiu a ceia. Ou seja, o pecado na vida do crente tem que ser acidente. Se houve tropeço, que haja arrependimento, que haja conserto o mais rápido possível. Então a ordem não é não coma, a ordem é examina e coma, conserta. E o tempo todo a gente se avalia, a gente conserta e a gente se mantém longe e distante do fermento do pecado. É assim que se celebra a ceia. Mas
Eu já quero deixar o gancho e a bola quicando aqui para o nosso ato final. No versículo 10, Deus dizia: é para comer nesse dia, não deixa nada para o dia seguinte. Eu acho interessante como tudo se encaixa dentro de uma figura bíblica. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, ele faz a seguinte declaração no versículo 1 e 2. No 1, ele diz: nós, na qualidade de cooperadores com eles, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus que é oferecida, ela pode ser desperdiçada por alguém que quer receber em vão. Como? O verso 2 diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando que é o dia da salvação? A Bíblia diz agora. Aliás, Hebreus capítulo 3, também sustenta essa mesma mensagem no verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração. A decisão por Cristo não é o tipo de coisa que um pregador diz: pensa, analisa bem, semana que vem ou mês que vem você toma uma decisão. Desde o início, quando o evangelho era pregado, as pessoas eram desafiadas: se você vai comer do Cristo, faça hoje, não deixe para amanhã. Aliás, nem só isso, até a confissão pública, não só a verbal, mas a que era seguida pelo batismo, muitas vezes era praticada bem rápido. Honestamente, eu tenho dificuldade de entender por que alguns crentes demoram tanto para a questão do batismo. A Bíblia fala que esse é o tipo de decisão que você não deixa para depois, não deixa para amanhã. E quando falamos a respeito de Cristo, cada novo dia, até para aqueles que decidiram, é o dia de sustentar mais uma vez a decisão: eu vou continuar caminhando com Ele, eu vou perseverar, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. E ao perceber que Jesus usa todo o paralelo da ceia para instituir a sua própria, Ele mostra: vocês não precisam esperar uma vez por ano para esse momento de alegria. Vocês podem celebrar isso em modo contínuo, Mas como vimos, essa é a forma como Deus espera que eu e você celebremos a festa, tirando o fermento da maldade, com a família reunida, compartilhando com outros, aspergindo o sangue naquele sentido de apropriação pessoal, a presença das ervas amargosas como figura do arrependimento, a forma única e correta de comer, nem cru nem cozido em água, mas assado, participando do cordeiro, das cabeças, pernas, entranhas, mente, forma de caminhar, sentimento de Cristo, não deixando para outro dia e pronto para a peregrinação. Se come sabendo, eu comecei uma jornada para o resto da minha vida. A decisão de Cristo não é para um momento, é para o resto da vida. E que nós possamos, num dia como esse, olhar para trás com gratidão por aquilo que o Senhor fez e olhar para frente com empolgação. Porque ao tomar sua última ceia, Jesus diz: eu não beberei de novo esse fruto da vide até aquele dia em que eu beba novamente convosco no reino de meu Pai. Eu não sei você, mas se tem a ceia que eu espero, não é essa que nós fazemos todo mês, é aquela quando a Bíblia diz que o próprio Jesus vai cingir, vai nos servir à mesa. Só de estar com Ele à mesa já seria algo incrível. Ele nos servir à mesa, será algo extraordinário. Mas para que você não perca a grande ceia, você vai precisar permanecer fiel. Feche seus olhos um instante. Senhor, nós te manifestamos hoje gratidão por tão grande salvação em Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós, nesse momento, Senhor, expressamos não apenas gratidão pelo que o Senhor fez, como suplicamos graça para dia a dia perseverarmos nessa peregrinação, para que, ó Deus, de fato possamos participar do Cordeiro em modo contínuo. Que cada uma dessas figuras, e principalmente a de nos manter longe do fermento, se torne parte da nossa celebração do dia a dia. Nós oramos por graça e favor do Senhor sobre a vida de cada um nesse lugar, sobre a vida de cada um que nos acompanha por meio dessa transmissão online, ou mesmo posteriormente através de uma gravação. Que esse possa ser um momento de concerto, de toque de Deus na vida de cada um e da devida resposta ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Amém. Amém.